você aumenta a sua percepção, a sua autopercepção, a sua sensibilidade, você começa a entrar em contato maior no seu sono, né, com as vibrações. Então o sono muda muitas vezes da pessoa que começou esse processo. O que é o sono mudar? Você começa a perceber que na hora que você está dormindo, você não simplesmente está dormindo e apaga, né? Porque você agora tem uma dimensão espiritual da vida, né? Você está nesse processo. Então você entende que a hora do seu sono é a hora que há o descolamento, né? A projeção do seu corpo astral, do seu perispírito em relação ao seu corpo. Então, quando você faz muitas pessoas falam projeção astral, viagem astral, você no processo de sono, você começa a ter sonhos você começa a perceber sonhos que às vezes tem mensagens, ou algo que pode te trazer de diferente, os seus sonhos começam a ficar diferentes. Você começa a acordar à noite, e às vezes acordar à noite com um sentimento, ou como se fosse um ensinamento, ou uma mensagem na sua mente, sabe? Muitas pessoas começam a acordar entre 3 e 4 horas da manhã, porque esse horário, né, de 3 horas da manhã até o amanhecer, né, 3h30 até o amanhecer, é um horário que é muito propício às vibrações espirituais, né? Porque a própria, né, a gente vê assim, as marés, várias coisas no planeta Terra, a influência da Lua. Existe um campo vibracional que essa hora é uma hora mais propícia. Então você começa a acordar nessa hora. Às vezes você fica muito tempo acordando 3 horas, 4 horas da manhã, sabe? Então seu sono fica diferente por isso. Você começa a ter mais sensibilidade, às vezes um sono mais leve, ou às vezes sonos mais pesados. As pessoas às vezes até começam a ter aquele momento paralisia do sono, né? Que é quando você acorda, mas você não tá no seu corpo. Aí você quer mexer, mas você não consegue mexer. Eu não sei se alguém já teve essa experiência. Não é uma experiência muito boa de sentir, porque você sente às vezes uma aflição, mas se você relaxa na hora, você respira, lembra de ficar tranquilo, você naturalmente vai acordando, que é o quê? Você retoma a consciência antes de chegar no seu corpo plenamente, né? Então isso é uma coisa que é um sinal também, um dos sinais. Outro sinal que a gente tem, gente, nessa questão do despertar espiritual, é você começar a ficar mais presente no presente. Porque quando a gente está no processo de despertar espiritual, a gente começa a ver a riqueza que tem a própria vida. Então a gente para de ficar vivendo em função só do futuro ou só do passado. Ou seja, ou eu fico só lamentando, reclamando ou sentindo saudosismo do passado, ou eu só fico ansiosa pelo futuro. Eu começo a desfrutar do momento presente porque eu começo a ficar mais conectada. Porque o despertar espiritual envolve um processo de conexão maior. Você começa a se conectar mais, sabe? Você fala, gente, deixa eu me conectar comigo mesma, com o universo, com a natureza, com o outro. Então a gente começa a viver mais presente no presente. E vivendo mais presente no presente, a gente percebe coisas que já estavam ali. Às vezes as pessoas acham que você começa a acontecer mais isso que eu vou falar, mas não é, já acontecia. Que é você começa a perceber os pequenos milagres que acontecem. Aí você fala, gente, estão acontecendo muitos milagres, muitas revelações pra mim. Sincronicidades também, né? Coisas assim que acontecem que você fala, gente, parece que foi uma sincronicidade mesmo universal. Seja sincronicidades dessas que a gente consegue ver mais tranquilamente, como olhar a hora, ou alguém chegar na hora que você pensar na pessoa, você pensa na pessoa, a pessoa te liga. Quanto outras sincronicidades, você começa a encontrar pessoas que também estão nesse processo de despertar espiritual. Aí a pessoa começa a falar uma coisa pra você e fala, gente, mas eu pensei nisso também, né? Então você começa a perceber isso. Aí você fala, Sara, mas quer dizer que começou a acontecer isso comigo depois que eu comecei meu processo de despertar espiritual? Não, já acontecia. Quantas vezes os milagres acontecem na nossa vida e passam despercebidos? Quantos livramentos, quantas bênçãos a gente tem na nossa vida e que passam despercebidas? Então, quando você está no processo de despertar espiritual, você começa a perceber mais esses pequenos milagres, porque você está mais presente no presente. E você começa a entrar tanto em sintonia, em conexão com o pulsar do universo, que você aumenta os momentos, né, os incidentes de sincronicidade também na sua vida, porque você começa a estar conscientemente nessa engrenagem
né, universal, sabendo que você é uma peça fundamental para essa engrenagem.